Olá, eu sou o Estevão de Mello e hoje aqui no Capital Entrevista nós estamos recebendo o vereador, líder do prefeito na Câmara, Ibrahim Zahir. Bom, Estevão, né? Prazer estar aqui participando dessa entrevista, né? Poder falar um pouquinho sobre o contexto da nossa cidade, nossos projetos, falando um pouquinho sobre a minha história também, trajetória na política. É um prazer estar com você, né? Ibrahim, você vem de um legado interessante, gigante, deixado pelo seu pai, Mohamed Zahir. O que fazer para manter esse legado na régua alta? O meu pai, eu faço ter muito orgulho quando falo dele, né? Mohamed Zahir, foi vereador em Rondonópolis por 4 mandatos, 16 anos. Esteve por mais 4 anos trabalhando na gestão enquanto secretário, né? E construiu uma história muito bonita dentro do cenário político, né? E até hoje, o que nos dá muito orgulho é poder andar nos bairros, na cidade, visitando as pessoas e sempre as pessoas lembrando e perguntando, e o Mohamed, como tá? E contando fatos que muitas vezes a gente ainda nem desconhece, de pessoas que tiveram, né, de alguma forma ou outra, a vida impactada por algum projeto dele ou por alguma ação, enquanto empresário, enquanto político. Né? A família Zahir, ela tem uma história com a cidade de Rondonópolis, começou com meu tio Elias, né, que mesmo não entrando na política, contribuiu muito enquanto presidente da ACIR, foi um dos fundadores do Caiçara Tênis Clube, foi um dos fundadores da ACIR Rondonópolis, teve um papel importante em obras estruturantes da nossa cidade, como a Avenida Médici, entre outras, que ele participou enquanto empresário. Né? E meu pai depois teve a possibilidade de estar como vereador e contribuir bastante. É um legado que a família deixou, e eu desde muito novo acompanhava meu pai, né? E isso acho que ver ele atuando, ver a história dele, isso me motivou bastante, né? Despertou dentro de mim, mesmo muito ainda timidamente, mas a vontade de poder contribuir. Né? E no ano de 2012, ele decidiu não sair à reeleição, depois do seu 4º mandato, e aí eu conversei, falei, pai, eu tenho intenção, você não saindo, de sair candidato a vereador. Ele estava cotado para ser um dos vices naquela oportunidade do então prefeito Percival Muniz, acabou não sendo, né? Mas diante disso eu concorri, fui eleito aos 28 anos vereador pela primeira vez, né? E já tive a grande responsabilidade de ser presidente da Câmara. Pela primeira vez na história, um presidente eleito unanimemente naquele momento, né? Com 21 votos, a Câmara passava de 12 vereadores para 21, e eu tive esse privilégio, né, que eu falo, porque você ser presidente do poder tão importante como é o poder legislativo, da segunda maior economia da cidade, e poder deixar um trabalho bem feito durante esse período, então é muito gratificante isso. E o que mudou de lá para cá, Ibrahim? No final de 2016, eu estava pré-candidato a prefeito, né, e aí acabei tendo fui diagnosticado com câncer no rim, muito novo ainda, estava com 32 anos, e uma notícia que acabou, mexe com a gente, é claro, né? E a família pedindo para que a gente se afastasse, se dedicasse ao tratamento, cuidasse da saúde. Né? De 2016 para cá, enfrentei algumas doenças, tive câncer no rim, depois tive câncer no pulmão, mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória, o livramento, né? E poder estar aqui hoje. E diante disso, passado esse período, eu decidi novamente colocar meu nome à disposição e fui eleito, agora eleito novamente em 2024, agora como vereador, o vereador mais votado do meu partido, do MDB, onde nós elegemos 4 vereadores, eu fui o mais votado dentre esses 4, e me sinto muito honrado de mais uma vez poder estar como vereador. Hoje, primeiro secretário, junto com o nosso presidente Paulo Chu, na gestão da Câmara Municipal, e também a convite do prefeito, hoje como líder do prefeito Cláudio Ferreira. Eu acompanhei você na sua campanha, uma das coisas que me chamou a atenção foi o carinho das pessoas com você. Você acha que esse é o legado que vem do seu pai, vem dos problemas que você passou lá em 2012, que você teve que sair para não voltou à política e ficou fora esses 8 anos aí? Essa eleição, a gente voltar, né, assim, você se eleger não é fácil. Acho que a eleição de vereador talvez seja uma das eleições mais difíceis, muito concorrida. São muitos candidatos, as pessoas geralmente conhecem mais de uma pessoa num círculo próximo de amizade. E tem uns que tem uns 5 parentes, tem uns que tem, às vezes, 2, 3 parentes, um vizinho, um pastor. Então é uma eleição muito corpo a corpo. Né? Então você sair do cenário político, como eu fiquei por mais de 8 anos, e retornar, as dificuldades são muito grandes. Mas acho que graças a esse legado que a família construiu, o trabalho que meu pai teve como vereador, o trabalho que eu pude fazer durante meus 4 anos enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara,
né, foi muito interessante ver que 8 anos depois as pessoas ainda se lembravam. Ah, Ibrahim, eu lembro você, foi o primeiro presidente que devolveu o dinheiro do recurso da Câmara Municipal. Então, coisas que ficaram marcantes, projetos que nós discutimos naquela época. Eu falo que aquela Câmara, aquela legislatura teve vários projetos fundamentais até para o município de Rondonópolis chegar à condição que chegou hoje. Nós tivemos naquele momento a revisão do PCCV depois de muito tempo, que é o plano de carga e carreira do servidor público. Nós tivemos aí, liderado por mim enquanto presidente, a reestruturação da lei orgânica, que era ainda chamada de Constituição Municipal. Nós fizemos a revisão dela depois de muitos anos. Fizemos naquele momento a revisão do regimento interno da Câmara Municipal. Fizemos a revisão do plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal. Então foi uma Câmara bastante ativa. Na época a gente conseguia instituir a Câmara itinerante, onde a Câmara ia para os bairros todas as terças para estar nessa proximidade do eleitor, do cidadão, porque o que o povo espera é justamente isso, né? O que a gente ouve muito durante a campanha, o político só vem aqui nesse período, depois some, né? E eu tentei, enquanto vereador na primeira vez, justamente fazer o oposto, estar próximo da população, estar nos bairros, estar visitando as obras, fiscalizando a qualidade das obras, fiscalizando como está sendo empregado o dinheiro público, que esse é o papel do vereador. Mais até do que talvez fazer leis, é fiscalizar como está sendo empregado o recurso da população, recurso que todos nós pagamos de impostos. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária e a população quer ver um retorno disso em serviço, né? Então, hoje, novamente, enquanto vereador, o nosso presidente instituiu novamente a Câmara Itinerante, então todas as terças nós mantemos esse trabalho de estar nos bairros. Então, assim, a ideia é justamente fazer essa aproximação do político com a população, porque é lá onde a gente vai conseguir captar os sentimentos, saber quais são as dificuldades, o que precisa melhorar, para daí lá na Câmara a gente ecoar isso e buscar, né, solucionar os problemas. O que mudou de 2012 para 2024 e estava planejado já você virar líder do prefeito, que foi um adversário político ferrenho na campanha do seu adversário, Thiago Silva? Nessa eleição eu estava apoiando o candidato deputado Thiago Silva, que tive o prazer de ser vereador junto com ele. Fomos eleitos pela primeira vez em 2012. Foi quando a Câmara teve uma renovação muito grande naquele momento e também, há muito tempo, não tinha jovens inseridos dentro da política. E naquele momento nós tivemos 4 eleitos com menos de 28 anos. Foi eu, Thiago Silva, Thiago Muniz e o Rony Magnani. Então 4 vereadores jovens que estariam ali levando as ideias. E a Câmara, o importante dela é ela ter essa representatividade de várias categorias, vários setores, várias idades, para poder discutir ideias e projetos que beneficiem todos os eixos da cidade. E tive o prazer de me eleger com o Thiago naquele momento, apoiei ele para prefeito, né? O Thiago que faz um bom trabalho como deputado, representando a cidade de Rondonópolis, né? Não logrou êxito na eleição e faz parte do processo, isso é natural, né? Para um ganhar, outros têm que perder, né? E recebi esse convite do Cláudio Ferreira, né? Eu falo que o Cláudio Ferreira mostrou uma habilidade muito importante de tentar aproximar os vereadores do executivo, né? Porque o prefeito sozinho ele não faz nada. E a Câmara, se ficar isolada, também não, a cidade é quem perde, né? E Rondonópolis já perdeu muito com o isolamento político, que foi uma bandeira do ex-gestor, o prefeito Zé Carlos, que sempre foi uma pessoa que gostou de mostrar que ele faz as coisas sozinho, que ele não precisa dos deputados. Então, o deputado manda emenda, mas ele fala que não mandou, é recurso dele. Então, acaba afastando aqueles que podem contribuir com a cidade. O Cláudio mostrou essa habilidade de trazer os vereadores que foram eleitos nos outros blocos para construir uma unidade em pró Rondonópolis. E é isso que eu entendo nesse momento. É o momento da gente, de fato, fazer uma união para uma reconstrução da cidade de Rondonópolis, Estevam. Eu tive esses dias agora em Sinop, né, e a gente ouve muito falar do norte do estado, né, como as cidades que têm crescido com muita pujança, com muita organização, e de fato você vê uma cidade muito bem projetada, muito bem planejada, e Rondonópolis é uma cidade que não perde em nada para nenhuma dessas cidades, pelo contrário, nós temos aqui uma localização geográfica privilegiada, nós temos aqui o maior terminal ferroviário da América Latina, temos as 2 maiores BRs que cortam o Brasil, passando por Rondonópolis, ou seja, somos o celeiro de exportação para o mundo, ou seja, temos todos os atrativos para as empresas quererem estar aqui. Agora, o que tem faltado em Rondonópolis é uma gestão política que faça com que essas pessoas sejam atraídas para estar inseridas na nossa cidade. Então, isso passa justamente por esse primeiro passo que o prefeito Cláudio Ferreira deu, de juntar todos em prol
a cidade de Rondonópolis. Hoje estou como líder dele, ajudando a construir essa unidade dentro da Câmara, né? E a Câmara tem sido muito parceira dele nesse momento, né? É lógico que tem projetos que tem discussão, e isso é natural, o parlamento é isso. Né? É até importante que se tenha o contraponto, que se tenha as divergências. Até bom que a sociedade saiba disso, né? Porque a sociedade acha que tudo que entra lá vota, não é bem assim, não, é discutido. Assim, precisa ser discutido. Tem coisas que às vezes a discussão é até antes de entrar no plenário, né? E às vezes já chega ali pacificado, mas é importante, eu acho que veja essa Câmara com um bom quadro de vereadores, bastante participativos, né? E com tudo para fazer um bom trabalho nesses próximos 4 anos. A saúde mental, o esporte e o autista foi prioridade na sua campanha. Você fez uma campanha baseada nesses 3. O que você está trabalhando para isso? Como está sendo? O esporte e cultura já eram bandeiras minhas, né? Eu sempre lá de 2012, lá de 2012, enquanto vereador. Era um jovem que vinha desses setores, né? Tanto do esporte como também da cultura. Comecei minha vida empresarial como produtor de eventos. Tive boate, né? Tive casa de show em Rondonópolis. Então, ou seja, tive a oportunidade de realizar grandes eventos, rodeios, carnavais na época, né? Então, ou seja, entendi o tanto que isso fomenta o turismo da nossa cidade. Quando você tem um grande evento na cidade, você atrai pessoas da região que vêm em Rondonópolis, por ser uma cidade polo, buscar, né, ter às vezes a oportunidade de ver um cantor, de ver alguma atração que talvez na cidade dele não teria. E com isso você fomenta hotelaria, você fomenta os restaurantes, você fomenta os bares da cidade, você gera uma gama de empregos muito grandes. Então a cultura ela traz ela traz dentro do seu universo uma grande oportunidade financeira para o município. E a mesma coisa o esporte. Uma cidade que tem um esporte forte, que tem eventos esportivos, que investe nos atletas. A gente investindo em esporte, nós estamos economizando em segurança pública, estamos economizando em saúde, oportunizando muitas vezes os jovens de viajar, de romper barreiras, levando o nome da cidade. Então são áreas que eu sempre acreditei e tinha como bandeira, né? E vou manter isso, né? Ainda dentro do esporte, você foi campeão de quê? Seu primeiro título, eu sei qual que foi, mas eu quero que o telespectador saiba disso. A minha vida esportiva, eu comecei muito cedo com a natação, né? Tô sabendo aí que você foi campeão de natação. Fui nadador por muito tempo, fui campeão estadual, campeão centro-oeste, quando jovem. Depois joguei tênis muito tempo. Agora, depois de velho, me aventurei no beach tênis, né? Consegui aí ganhar alguns troféuzinhos aí jogando no amador, né? Mas assim, o esporte é muito gratificante. O esporte e eu falo assim que são pilares importantes até para trabalhar a saúde mental. Eu levei isso como uma bandeira muito forte, porque em casa eu convivo com a minha esposa com um processo de depressão muito forte, desde a pandemia isso se agravou, e é algo que tem hoje sido recorrente em todas as famílias. A gente achar que a depressão talvez é uma doença de à toa, ou que só atinge pessoas que não têm o que fazer, ou rico, não. Hoje a depressão é uma das doenças que mais mata no mundo, né? E é uma doença muitas vezes silenciosa. A gente tem visto vários e vários jovens perdendo a sua vida nos últimos meses na nossa cidade. Jovens, idosos, por quê? É uma doença que tem assolado e a pandemia, ela agravou esse quadro. Então, eu vivi com isso. Até hoje a gente luta contra isso. A depressão, você consegue ter uma melhora, mas ela não tem uma cura. A pessoa que tem esse mal, às vezes ela está bem, daqui a pouco tem uma queda. Então, assim, tive, graças a Deus, a condição de ajudar minha esposa com tratamento, com médico, com medicação, com psicólogo. Mas qual é a rede que nós temos hoje para a população mais carente? Quantos psiquiatras nós temos hoje no município de Rondonópolis? Uma rede de psicólogos? Qual está sendo as políticas públicas envolvendo isso? Uma cidade que tem perdido tantas vidas pelo suicídio. Verdade. Né? Então, foi uma bandeira que eu levei muito forte. E aí nós temos, em decorrência disso também, outros problemas também que entram na saúde mental. Né? Hoje nós temos um grande número de crianças atípicas que sofrem de TDAH, de autismo. Qual é a rede de suporte que o município tem dado para isso? Né? Hoje a gente tem muitas clínicas referência do município particulares e que o custo para um tratamento é muito alto. Hoje um pai que tem uma criança com autismo, dependendo do grau, ele precisa ter uma série de acompanhamentos profissionais que se ele tiver que pagar isso, passa de 10, 12 mil reais por mês. Quantas pessoas têm condição de arcar com isso? Né? Então são bandeiras que eu trouxe na minha campanha, até pela experiência que a vida me deu. Né? A questão da saúde, porque é uma bandeira muito forte. Eu convivi com câncer por muitos anos. Né? Graças a Deus estou aqui hoje bem, primeiro porque Deus me deu a bênção, mas também porque tive acesso a tratamento.
a diagnosticar Eu costumo até brincar cedo. com meus amigos, você é um herói da resistência, né? E Deus tem, graças a Deus está sempre do seu lado, né, Tem me Ibrahim? livrado, né? Eu sou muito, uma pessoa que a minha fé ela é renovada a cada dia, né? Me batizei no ano de 2016, né? Na Igreja Batista, na Segunda Igreja Batista. Frequento até hoje a Igreja Evangélica, mas respeito todas as religiões. É importante a gente ter sempre a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o principal. Né? E as doenças, ela exige muito esse envolvimento espiritual. Né? Então, quando você pergunta o que mudou, você perguntou lá atrás, de 2012 para cá, eu acho que esse processo que eu passei, tanto da minha doença, a doença que a minha esposa teve, me sensibilizou muito mais e me mostrou o norte daquilo que eu preciso lutar. Te deixou, né? Mais forte. Me deixou mais forte, sem dúvida, e principalmente mais sensível a essas causas. Né? Então, assim, nós já estivemos reunidos alguns dias atrás, junto com o Dr. Altemar, a vereadora Kalinka. Rondonópolis está caminhando, e é uma das bandeiras do prefeito Cláudio Ferreira, da gente ter um centro, uma casa do autista em Rondonópolis, onde o município vai englobar todos esses tratamentos que as pessoas, as crianças atípicas precisam, num único complexo, uma casa referência. Então nós já estamos discutindo isso. Estamos lutando também, era um outro projeto do prefeito Cláudio Ferreira, e falo porque hoje é o nosso gestor, né? É importante a gente ver as bandeiras de luta dele, e lá na Câmara a gente ser parceiro nesse sentido, de ter o voucher consulta que vai possibilitar, enquanto essa estrutura não estiver pronta, já essas pessoas acessarem esse tratamento nas redes particulares, sendo custeadas pelo governo. Então são projetos como esse que a gente já tem tratado. É claro que tudo leva tempo. Dando uma volta na cidade, você que corre a cidade inteira, vereador, está sempre à disposição da população, parece que deu uma baixada aí no movimento na saúde, né, de Rondonópolis. Parece que deu uma melhorada, né, nos postos de saúde. A gente tem ainda grandes gargalos, né? Como eu disse, é pouco tempo, mas a gente já começa a ver algum reflexo da gestão. Eu acho que hoje o maior reflexo da gestão do prefeito Cláudio Ferreira é principalmente na parte da administrativa. Ele organizou a casa. Hoje o prefeito Cláudio Ferreira tem uma boa secretária de Fazenda, que é a secretária Rani, que tem coordenado com muito maestria a equipe dela dentro da prefeitura, ou seja, está organizando de fato a casa, a parte administrativa, financeira, tudo com um cronograma. Agora, é claro, a sociedade quer uma resposta mais rápida. O cidadão quer andar numa cidade que não tem buraco, uma cidade que esteja limpa, uma cidade que ele vai num postinho e tenha pelo menos um medicamento. Essa parte ainda nós estamos sofrendo algumas dificuldades por não ter tido um planejamento até para fazer uma passagem responsável para o próximo gestor. Ibrahim, todos nós sabemos que ser líder de um prefeito não é fácil. Independente do prefeito ter sido Bolsonaro, ou do prefeito ser o Mauro Mendes, ou ser o Cláudio. O que você está fazendo para esse trabalho seu estar aparecendo, ganhando força dentro da cidade de Rondonópolis? O que você está fazendo para que isso aconteça de uma maneira leve, como está acontecendo? A Câmara com o Cláudio, você com o Cláudio, um trabalho bem leve, não vê crítica na Câmara até o momento, nesses quase 100 dias de governo. Eu acho que o grande papel do líder é fazer esse meio de campo com o Poder Legislativo, né? Trazer os vereadores juntos, explicar os projetos, né? Buscar de fato mostrar qual é o interesse coletivo daquilo, né? De fato é uma missão que te toma bastante tempo, né? Você acaba, além das suas atribuições enquanto vereador, você acaba trabalhando muito mais próximo do executivo, né? Então, eu já havia sido líder do prefeito Percival Muniz na época, também depois que eu fui presidente da Câmara, né? Então é uma experiência que a gente já teve, e o que eu tenho feito é isso, é justamente dialogado com os vereadores, dialogado com o prefeito, com os secretários, tentando criar um clima de harmonia, né? Para que as pessoas, para que os poderes, embora independentes, caminhem em conjunto. Não adianta a gente ter uma briga entre o legislativo e o executivo, porque quem vai perder é o cidadão. Né? Se começa um cabo de guerra, não, puxa para cá, puxa para lá, um não faz nada sem o outro. O legislativo, se quiser travar a prefeitura, ele trava. E a prefeitura também não consegue, né? Então tem que ter essa harmonia. Então a gente... Habilidade, né? Tem que ter eu acho que talvez esse perfil meu mediador, mais tranquilo, Percival falava muito isso, que eu era bastante calmo, né? Ponderado, né? E eu acho que é isso que a gente tem utilizado para fazer esse meio de campo, né? Para que as coisas corram da melhor forma possível. Graças a Deus, né? Eu falo até pela maturidade dos vereadores, tem sido um processo bastante tranquilo, a gente tem conseguido caminhar junto, né? E resolver as demandas da cidade aos poucos. Existe uma cobrança muito grande por parte da população e a gente não tira o mérito. Quando você vai ver
o número de pessoas que aguardam para fazer um exame, o número de pessoas que aguardam para fazer uma cirurgia, né, que estão aí paradas há tanto tempo, pessoas que queriam uma habitação, uma fila de espera gigante numa cidade que entregou vários lotes sem nenhum conceito, sem nenhum critério, sem nenhuma transparência, usou isso de forma deliberada para compra de voto e a gente vê assim que a população bastante angustiada e insatisfeita, porque são anos e anos sofrendo o mesmo problema, né? Agora cabe a nós, a gente já sabia que essa seria uma missão difícil, mas estamos trabalhando arduamente e esperamos que aí nos próximos meses a gente comece a ter um cenário já mais favorável, a população mais respondida com esses anseios. Você é um vereador que veio eleito de um grupo considerado de centrão e veio somar com o pessoal da direita. Você é um cara considerado da direita, junto com o pessoal da direita. Isso aí te favoreceu? Acredito que sim, né? Eu, embora esteja, né, no partido, o MDB, que é um partido que acaba que abarca, né, tanto no centro-esquerda, de centro e o centro-direita. E com grande chance de se aliar agora com Exato. o PL, então né? tem uma grande ala do MDB hoje que defende, né, essa caminhada junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo pleito. Né? Eu, particularmente, nunca votei no PT, não comungo com os pensamentos da esquerda. Dois. Ou seja, sempre... Tem outro aqui que também nunca votou no PT. E o dia que não teve opção, ficou sem votar, viu? Fui lá e só paguei aquela... a taxinha. Mas assim, a gente sempre não acredito que é um modelo próspero. Né? Nós não vemos muitos países que um governo socialista, um governo comunista, e o país teve uma grande evolução. Né? Pelo contrário, a gente só vê casos que não deram certo. Né? Então, a gente precisa ter a liberdade, tem que ser um país liberal, aquelas pessoas que produzem têm que ter liberdade, facilidade. A gente vê uma classe empresarial massacrada no nosso país. As pessoas não aguentam mais tantas imposições, tantos impostos, tantas exigências, que vai cada vez inviabilizando. Hoje o empresário sofre, eu como empresário sei o tanto que é difícil hoje. Para quem anda na linha, para quem cumpre tudo que tem que ser cumprido, a dificuldade que é para você sobreviver. O que sobra no fim do mês é muito pouco. Né? E você tem uma concorrência hoje pela globalização com a internet, aí você aumenta os impostos, aumenta o contrabando, aumenta a informalidade, aí dificulta para aquela pessoa que está constituída, que paga aluguel. Então, assim, então não tem nem, eu que vivi isso, não tem como acreditar que um modelo de governo como esse funciona. Né? Votei no Bolsonaro nas 2 eleições, sofri com a derrota dele, né? Fiquei muito triste, eu acho que o Brasil poderia estar muito além se não fosse isso. Né? Então, assim, eu acho que talvez esse meu posicionamento, as pessoas que já eram ali do grupo do Cláudio já me enxergavam, né? Nesse sentido, como uma pessoa que comunga dos mesmos princípios. Sou cristão, sou família, então tudo isso que as pessoas enxergam, né? Eu já tenho esse perfil, mesmo estando talvez num partido que não seja diretamente da direita, as pessoas enxergam que ali é uma pessoa que comunga dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Minha família também, graças a Deus, todo mundo sempre foi da mesma forma, né? Então, eu acho que isso acabou que facilitou essa aceitação, talvez, do grupo, né? Em me ter ali como líder, me ter hoje ali dentro da base, né? E defendendo aquilo que a gente acredita. Ibrahim, aqui nos 4 cantos da cidade você já aparece bem. Você é um cara que tem o seu serviço prestado, as pessoas têm um carisma muito grande por você e você é um cara que tem rodado o estado. Agora mesmo conversamos, você passou por Sinop, já teve em Sinop, teve alguns lugares fora da cidade de Rondonópolis. O que dá para mirar? Dá para mirar Cuiabá, dá para mirar Brasília, a eleição está vindo aí e vem bem aberta, com várias opções, deve vir bastante candidatos a deputados estaduais, mas a federal eu vejo meio amarrado o sistema aí, até porque tem algumas definições ainda para acontecer que pode te fortalecer lá na frente. Eu assim, não estava na minha cabeça um projeto já nessa próxima eleição. Né? Eu me elegi agora vereador, né? E a ideia é construir esse mandato. Mas a gente sabe que às vezes na política a gente tem que estar preparado, porque talvez passe um momento e você tem que aproveitar. É a coisa do cavalo passou arriado, né? Mas assim, hoje o meu foco é trabalhar para cumprir o meu mandato. Mas eu vejo que talvez Rondonópolis tenha um espaço para uma candidatura federal. Né? Rondonópolis, eu acho que a gente tem bons representantes a nível de estado, né? Já temos hoje bons deputados de Rondonópolis nos representando, temos vários outros já se dispondo a sair. Não é uma eleição que eu teria interesse de disputar nesse momento, a eleição de deputado estadual, né? Mas talvez a eleição de federal
caso tenha essa oportunidade. Tendo até em vista que o próximo governador pode ser de Rondonópolis, né? Tem o Hélio Fagundes aí despontando, tem o Odílio Balbinotti. Então, Rondonópolis está muito bem representada nesse cenário estadual. E já na eleição de deputado federal, talvez o Medeiros, com a possibilidade de ir para o Senado, pode ser que abra aí um espaço, né? Mas não tenho nada planejado para isso. Mas se a conjuntura lá na frente levar a isso, também a gente tem que estar preparado. Acho que eu entrei como vereador novamente, né? Primeiro em respeito ao cargo, vereador vejo como uma função muito importante, enquanto muitos, às vezes, menosprezam, já querem começar como deputado, Eu entendo que ser vereador é algo fundamental. Talvez uma grande escola para o político é passar por esse mandato, estar na ponta, estar de fato ali reverberando a sociedade, conhecendo o funcionamento, né? Mas a minha ideia, claro, que é almejar cargos, né? Poder, quem sabe, daqui a algum tempo vir novamente candidato a prefeito, né? Então, almejar outros cargos, né? A gente entra na política sempre pensando também em progredir e poder contribuir em outras esferas, né? A esfera municipal você contribui e depois muitas questões precisam ser discutidas no Estado, precisam ser discutidas em Brasília, para a gente melhorar a qualidade mesmo da nossa sociedade, né? Principalmente nesse próximo eleição Brasília, talvez seja o fronte que a gente mais precisa ter pessoas representantes, né? Representando com esse sentimento de defender a família, de defender a liberdade, de mudança, né? De diminuir a máquina, de enxugar os impostos, melhorar a forma das pessoas viverem no nosso país. E essa grande discussão vai ser travada em Brasília, né? E é claro que é um cenário muito mais difícil, porque dentro de um congresso você tem 560 pessoas que podem divergir pensamentos. Então os projetos andam de forma muito mais morosa. E isso que atrapalha o Brasil muitas vezes. Ibrahim, você foi eleito muito jovem vereador. Como você vê o processo do jovem na política? Olha, Estevam, eu acho que o jovem ainda participa muito pouco do processo eleitoral, né? E é o grande impactado, né, pelas decisões políticas. Hoje a gente fala que a gente está trabalhando na cidade para essa geração futura, né? E essa eleição até nós tivemos alguns jovens, achei muito legal, alguns candidatos bastante jovens disputando. Eu sei o tanto que é difícil também o processo eleitoral para o jovem, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa despertar ainda mais o jovem de estar atento com a importância do cenário político. Nós estamos agora na Câmara, como eu falei, com a retomada do projeto do vereador Mirim, que eu acho que é um grande passo para a gente, primeiro, os jovens entender o papel, principalmente as crianças, os jovens entender qual é o papel do político, qual é o papel do vereador, o que compete a eles fazerem, né? E quando você tem eles inseridos nesse processo, participando, isso aí desperta o interesse de futuramente querer representar também esse segmento, né? Como eu falei, quando eu fui eleito a primeira vez, nós tínhamos mais de 8 anos que não tinha um jovem eleito como vereador na cidade de Rondonópolis. E isso mudou. Hoje nós temos o vereador Alexson Reis, professor Alexson Reis, 28 anos, eleito vereador. Eu fui eleito com a mesma idade que ele foi nessa legislatura. Eu, embora estou aí aos meus 41 anos, ainda me sinto um guri, né, um jovem, né? Então a gente tem uma base eleitoral dentro da juventude muito grande, entre outros vereadores ali no parlamento, né? E eu tenho muito essa ideia de fazer esse acompanhamento com a juventude, despertar neles esse interesse. O jovem saber que ele precisa estar inserido no processo político. Não adianta a gente só reclamar da política, não adianta a gente ficar em casa. Nós temos que participar. E isso eu estive numa escola hoje lançando o projeto do vereador Mirim, foi o que eu falei. O jovem tem que participar, seja votando, seja apoiando, seja disputando uma eleição. Na sua visão, o jovem de hoje ele começou a ter mais interesse pela política, assim. Você tem esse entendimento? Mas eu acho que ainda é muito tímido. Eu acho que essa parte, se a gente for ver quantos jovens de 16 a 17 anos já votam, eles têm o direito de votar, mas quantos de fato têm votado? É um percentual ainda muito baixo, não tem esse interesse. Vota às vezes porque se o pai é politizado, a mãe é politizada, ou tem um parente, aí vota. Mas, no geral, acaba nem tirando seu título de eleitor. Falta esse interesse. E isso a gente pode pagar muito caro, né? Então, assim, nós precisamos fazer um trabalho enquanto entes, enquanto pessoas públicas, para mostrar o porquê deles participar desse processo, né? Qual é o benefício que ele tem de escolher um bom político? O que isso reflete no dia a dia dele? Né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, quando ele veio à disputa, ele despertou. A gente viu que o Bolsonaro era um candidato que tinha muitos jovens novamente participando de um processo eleitoral.
Na verdade, o presidente Bolsonaro, ele despertou em nós, brasileiros, novamente esse sentimento do patriotismo, esse sentimento de lutar pela nossa bandeira, de lutar pelo país, de ver que a gente pode dar um basta. Quantas manifestações nós vimos nos últimos anos que levaram milhares de pessoas. Eu estive em Brasília no ano de 2022, em novembro, no dia 15 de novembro, numa manifestação assustadora, com tanto de gente ali, num momento triste com a derrota do Bolsonaro e revoltado com o cenário do nosso país, principalmente do cenário jurídico, do STF, das injustiças que já eram feitas. Milhares de pessoas, era assim, eu não sei como nem estimar, mas eu acredito que tinha mais de 10 milhões de pessoas em torno de uma cidade. Como que você mobiliza isso? Então você vê que um grande líder, ele tem essa responsabilidade de despertar esse sentimento cívico, de despertar esse sentimento de que esse país é nosso, essa cidade é nossa, esse estado é nosso, eu preciso lutar para que isso melhore. Eu vivo aqui, eu pago meus impostos aqui, eu preciso lutar para que isso vá bem. Então o jovem tem que ter essa consciência de que ele é o que mais vai sofrer. Porque quem está mais velho já está encerrando o seu ciclo, mas quem é jovem vai ter muitos anos ainda e vai passar por ciclos diferentes na vida dele e a política pode impactar isso, tanto de forma positiva como de forma negativa. Então, a gente precisa melhorar isso, essa participação do jovem. Eu acho que esse projeto do vereador Mirim traz esse sentimento, oportuniza a gente de estar próximo dessa juventude, eles conhecerem o vereador, né, e daqui a pouco almejar ser político. Hoje muita gente não almeja, não virou algo banalizado, e a gente tem que limpar essa imagem de que o político não presta, de que o político é corrupto, de que é tudo farinha do mesmo saco. Não, nós temos boas pessoas inseridas na política e precisamos de cada vez melhores pessoas buscando participar desse processo. Então tudo passa desse momento que a gente vai fazendo essa reflexão, vai conversando, vai explicando, eles vão entendendo, né, que, legal isso aí, quem sabe eu amanhã quero ser um vereador, quero ser uma vereadora. Nós vamos vendo a Câmara de Rondonópolis, saiu de uma vereadora, depois tivemos 2, hoje temos 3 representantes, mas ainda é pouco. Num cenário de 21, 3 vereadores é muito pouco. Nós estamos falando de 12, 13%. Nós temos que ter uma Câmara ali com 8, 9, 10 mulheres, 11 mulheres. Então, assim, o maior número de pessoas representando segmentos diferentes, numa casa que discute ideias, isso é muito importante. Ibrahim, Rondonópolis pelo IBGE, já está chegando perto dos 300 mil habitantes. Como que você vê Rondonópolis nos próximos anos? Estevam, eu tive uma preocupação e falei muito isso na eleição e tenho essa preocupação. Né? Rondonópolis, nós tivemos um grande momento de impulsão que foi a chegada da ferrovia na nossa cidade. Né? Naquele período eu era vereador em 2012, participei da inauguração, né, da época do terminal da Rumo, e ali a gente ainda tinha um pouco de receio de qual era o impacto que isso traria para a cidade. Vai trazer um impacto negativo, vai trazer bandidagem, vai aumentar, né, o número de pessoas flutuantes na cidade, mas pelo contrário, a gente viu que o impacto foi muito positivo. Nós saímos de uma arrecadação de 600 milhões em 2012 para 2 bilhões e 400 milhões agora no ano de 2025. São 4 vezes aquilo em menos de 12 anos. Né? Então tudo isso reflexo da chegada do trilho. Só que nós não vamos parar a logística do mundo. Como eu falei, o trilho vai seguir o seu percurso como tem seguido. Daqui a pouco está em Campo Verde, depois está em Cuiabá e vai seguir. E com isso vai diminuir uma parte dessa safra que hoje é escoada por aqui e que traz frutos financeiros de impostos para o município de Rondonópolis. E o que Rondonópolis tem tido de atração de indústria nos últimos anos? Pelo contrário, né? Perdemos várias. Né? Nós perdemos muitas indústrias. Nós perdemos aqui uma grande indústria de biodiesel que se instalou em Primavera do Leste, gera mais de 1.600 empregos, que queria se instalar em Rondonópolis. E, igual ela, nós tivemos várias. Então, como é que uma cidade não luta para atrair empresas para gerar renda, gerar emprego, gerar riquezas? Se o prefeito vai ter que aprovar a doação de terreno, isenção de impostos por um período, que seja feito. Mas a longo prazo nós vamos colher grandes frutos com isso. Você imagina o que seria de Rondonópolis com 1.600 pessoas empregadas pela FS se tivesse sido instalado em Rondonópolis? Eu passei esse tempo agora em Sinop e fui na Impasa. Olha, uma mega indústria que foi instalada lá. Em Nova Mutum, passei pela frente, uma mega indústria biodiesel. Até o abastecimento barateou, porque tem um posto na frente que reflete
no custo até do combustível. Passei alguns tempos atrás ali por Sidrolândia. Rapaz, uma grande indústria da Impasa, Mato Grosso do Sul, gigantesca também construída. Vão investir agora mais 2,4 bilhões de reais lá. Ou seja, o gestor tem que estar antenado a isso, captando esses tipos de indústria para vir para Rondonópolis. Nós tivemos agora recente reunido com um grupo de chineses que quer investir em Rondonópolis. E aí você já vê uma mentalidade diferente. O prefeito Cláudio Ferreira falando, chamou os vereadores, e aí, vamos ver uma área para doar para eles, vamos trazer, vamos dar isenção de ISS, vamos dar isenção de TBI, vamos dar isenção de IPTU. Rapaz, se você pensar numa cabeça pequena, vamos perder esse imposto, então é melhor não ter. E quantos empregados Quantos empregos seriam gerados através disso? Renda Quantas pessoas que estariam flutuando? Né? Então, hoje nós temos uma grande missão com a cidade de Rondonópolis. Quando você me pergunta como que eu vejo Rondonópolis nos próximos anos, se nós não prepararmos Rondonópolis para a saída dos trilhos, daqui 4, 5 anos nós vamos ter um grande problema. Nós vamos ser uma cidade que teve um boom financeiro, a arrecadação caiu e os problemas aumentaram. Então agora é o momento da gente trazer para Rondonópolis uma grande quantidade de indústria, trabalhar o processo da industrialização para que a gente possa ter riquezas geradas de outros segmentos. Nós temos que investir na nossa cidade no polo educacional, nós temos que investir na nossa cidade no polo de saúde. Porque Rondonópolis, como eu falei, é uma cidade que abastece mais de 19 municípios que estão em torno dela. Pessoas que quando precisam de uma referência médica, vêm para Rondonópolis. Quando precisa, às vezes, fazer uma faculdade, vêm para Rondonópolis estudar. Né? Então, quando precisa fazer compra, vem no comércio local. Então, assim, Rondonópolis precisa aproveitar esse protagonismo que ela tem. Ibrahim, o que você vê na Câmara e no prefeito Cláudio Ferreira nesses 100 dias de trabalho, praticamente? Olha, eu vejo assim que nós passamos por grandes dificuldades. Acho que talvez a resposta primeira agora foi dada muito na área administrativa e era necessário fazer isso. Né? A gente precisa organizar a primeira casa para daqui para frente planejar os próximos meses e principalmente planejar os próximos 3 anos que nós vamos ter pela frente. Né? Então, assim, eu vejo que o atual prefeito Cláudio Ferreira tem uma visão de desenvolvimento para a cidade. É um prefeito que tem uma cabeça muito mais aberta. Ele já, você vê que almeja grandes obras e tem brigado pelo protagonismo de Rondonópolis. O governo do estado precisa vir aqui e fazer grandes investimentos. Rondonópolis não pode viver só de um pouquinho de recurso para asfalto, uma coisa. Não, nós temos que ter grandes obras estruturantes sendo feitas na cidade de Rondonópolis. Nós somos a 2ª maior economia do estado. E grande parte desses impostos que a gente recolhe aqui vai para o estado. Tem que retornar para a nossa cidade investimentos de obras estruturantes. Rondonópolis, Estevam, quantos viadutos nós temos na nossa cidade? Uma cidade com mais de 70 anos, nós temos um viaduto que não dá nem para chamar de viaduto, totalmente mal feito. E aí você vê um trânsito hoje ordenado, a capital do bitrem ordenada por um semáforo ali na frente do Trevão. É uma vergonha. Gravando tudo. É uma vergonha. É uma vergonha. Colocando em risco as pessoas que trabalham no dia a dia naqueles distritos, que são muitas pessoas. E cadê as grandes obras estruturantes? Aí você vai ali no prolongamento ali do anel viário nosso, uma região que engloba ali junto com a Avenida de Estudantes, grandes bairros da cidade. Você tem ali entroncamento de Cidade de Deus, Atlântico, Alfredo de Castro, Altamirando, vários condomínios também localizados naquela região. Ou seja, uma infinidade de pessoas que atravessam numa rotatória que quase todo dia nós temos acidentes. Como é que nós não temos uma grande obra estruturante ali? Aí você vai lá na Lions, um entroncamento da Fernando Corrêa também, uma obra importante que o ex-prefeito Percival fez, que foi a ponte ali da Lions, né, porque criou mais uma alternativa com a Avenida Otaviano Muniz, ou seja, talvez a última grande obra estruturante que nós tivemos na cidade de Rondonópolis. Né? E agora precisamos avançar ali, precisa ter uma alça de viaduto, daqui a pouco uma trincheira ali na rotatória do macro ali do antigo Detran. Ou seja, são obras importantes que a cidade não teve. E aí você vê, nesses 100 dias, o prefeito Cláudio Ferreira já projetando essas obras e principalmente chamando a responsabilidade do governo do estado para vir investir em Rondonópolis. E graças a Deus o governador Mauro Mendes já sinalizou positivamente para a construção do anel viário pela Rota Oeste lá do Trevão. Também já se comprometeu com o prefeito de ajudar com recursos para fazer a construção de mais 2 viadutos dentro da cidade, seria esse viaduto ali do anel viário, ali desse entroncamento da Avenida dos Estudantes, um viaduto também ali na região da Avenida Lions com a Fernando Corrêa. Ou seja, o prefeito Cláudio tem batido mesmo na mesa e falado, o Rondonópolis precisa ter mais atenção. Nós temos um projeto de ter uma nova UPA. Hoje a nossa UPA ela já não comporta mais
a quantidade de pessoas que vêm buscar atendimento ali. Porque quando a gente fala de pronto atendimento, nós estamos de novo falando de vários municípios aqui ao redor que não tem a rede de emergência que vem para a UPA de Rondonópolis. Isso sobrecarrega uma UPA que está deficiente, uma UPA que está com a estrutura condenada, muito ruim. Né? E o prefeito já está fazendo um projeto de construir uma grande UPA com um hospital de retaguarda, ou seja, investimentos que são necessários. Então, assim, eu vejo que esses 100 dias, o que eu destacaria é justamente a gente já conseguir vislumbrar grandes obras que a gente não via há muito tempo sendo realizadas em Rondonópolis. Graças a Deus nós superamos isso, isso já é passado. Agora é o momento, não adianta chorar também, mas agora é o momento de fazer a diferença. Né? E eu acho que isso talvez seria o grande destaque desses 100 dias. Né? Agora, muita coisa leva tempo. Né? Alguns secretários, é um quadro de secretário mais técnico, isso é bom, mas também até as coisas se engrenarem, vencer a burocracia que o Brasil tem na parte de licitação, é tudo muito moroso. A gente engessa demais o gestor para evitar a corrupção, mas isso até atrapalha a entrega do serviço para a população e acaba gastando muito mais dinheiro para se fazer as coisas. Né? Eu acho que isso é muito ruim. Então, eu acho que minha grande avaliação desses 100 dias é já ver por parte do Executivo essa movimentação para grandes obras que vão, de fato, fazer a diferença, que vão mudar a mobilidade. Quanto tempo hoje o cidadão perde no trânsito de Rondonópolis? Quanto tempo o cidadão hoje perde se deslocando da sua casa para o trabalho, levar seu filho na escola? Praticamente 2, 3 horas do seu dia ele perde transitando. Tempo precioso que ele poderia estar em casa descansando, curtindo a sua família, né? Em segurança, ele passa tendo que sair mais cedo, correndo risco nesses estrangulamentos que nós temos no nosso trânsito, uma cidade com uma mobilidade muito ruim. Né? Nós não temos aqui ainda um serviço de transporte coletivo funcional, já está melhorando. O prefeito pegou a cidade com só 24 ônibus em condição de funcionamento, ainda bem precária. Hoje já está com quase a frota que o município tem inteira rodando. Né? Tem a promessa de colocar, promessa que eu digo, até compromisso de colocar a passagem a R$1 e vai fazer isso. A população pode ter certeza que o plano de governo do prefeito Cláudio Ferreira vai ser cumprido. Ou seja, nós precisamos despertar novamente na população o sentimento de utilizar o transporte coletivo. Cidades grandes precisam ter um transporte coletivo funcional, como alternativa ao transporte particular. Porque daí a gente consegue diminuir o número de carros, de motos circulando. Então a gente já vê um prefeito que já, nesse sentido, já deu uma resposta rápida. Hoje o transporte coletivo já teve uma melhora. O transporte escolar também foi entregue sucateado. Menos de 20 ônibus funcionando. E aí o secretário Carlos Júnior, que tem desempenhado também um bom trabalho, já mostrou uma resposta rápida. Um cara inteligente, né? Um cara inteligente que também tem se destacado dentro desse quadro de governo. Né? Então já mostrou uma resposta rápida. Nós já temos praticamente toda a frota de ônibus funcionando como deve funcionar. Né? E levando as crianças em segurança para o seu estudo. Né? Então nós temos a Secretaria de Trânsito também já fazendo os estudos, está buscando uma consultoria, porque Rondonópolis, a gente precisa fazer um grande estudo da mobilidade da nossa cidade. Se vai precisar mudar a via, não pode ser feito no achismo. Tem que ter um estudo, um planejamento para que isso seja feito de forma correta para evitar acidentes. Quantas pessoas, Estevam, se acidentaram pelos quebra-molas colocados de qualquer forma? Tivemos pessoas que perderam a vida. Perderam a vida. Por quê? Você vai lá, constrói um quebra-mola do dia para a noite, não tem sinalização, não avisa ninguém. Você andou a vida inteira naquela via ali, de repente você rampa. Tivemos uma jovem que teve sua vida ceifada. E quantos acidentes nós tivemos por conta disso? Então, assim, a gente vê que o Cláudio já parte como gestor do pretexto de ter o planejamento e a organização. Isso é muito importante. Você ter um fluxo de caixa, você ter um planejamento de quais obras você vai seguir, saber onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Eu acho que isso é o que eu destacaria na gestão, né? E aí, esse sentimento, às vezes, da população de ver a cidade ainda com buraco, né? Então, a gente vê um prefeito que tem, primeiro, a responsabilidade e o zelo até de não fazer nada fora da legalidade. Até por isso ele não conseguiu fazer os contratos com a Coder, porque hoje a Coder não tem condição jurídica do prefeito contratar ela sem responder. E ele buscou, junto agora ao Tribunal de Contas, uma mesa técnica para ter uma autorização para contratar a Coder. Então, às vezes, por isso que a resposta não é tão rápida como a população gostaria. E a Coder ela tem essa função importante. E, ao mesmo tempo, nós já vamos ver a cidade se projetando para os próximos meses. Vai se encerrando agora o ciclo de chuva, com isso fica mais fácil
você ir ajustando as coisas, melhorando, mas tenho certeza que para o próximo ano, a gente sabe que todo ano, esses primeiros meses, são meses de dificuldade, são meses que tem um aumento da dengue, do chikungunya, buraco por decorrência da chuva. Então, eu tenho certeza que no ano que vem nós vamos viver um cenário muito diferente do que nós vivemos esse ano. Nós já vamos estar programados para enfrentar essas crises que todo ano a gente enfrenta. Isso a gente faz como? Tendo os contratos, tendo medicamento, tendo uma rede de apoio forte, conscientizando a população de manter os bairros limpos, a prefeitura fazendo a sua parte, mas o cidadão também fazendo a sua parte. O cidadão precisa fazer a parte dele, né? Com certeza. Então, assim, eu vejo que esses 100 dias já mostra o que nós vamos ver nos próximos anos e eu tenho certeza que nós teremos bons resultados da administração. E a Câmara Municipal acompanhando esse trabalho, eu vejo uma Câmara muito participativa, os vereadores bastante atuantes, acho que isso é muito bom. Quando você tem uma renovação como nós tivemos, 12 novos vereadores, mostra que essa população de fato queria uma mudança da postura da Câmara Municipal. E é isso que nós temos procurado fazer. Ser uma Câmara participativa, uma Câmara que vá para o debate, que está nos bairros, que está na ponta. Então, assim, eu aqui gostaria de parabenizar os vereadores pela postura que têm tido, né? E tenho certeza que a Câmara vai ser uma grande parceira nesse processo de transformação da nossa cidade. Ibrahim, em nome de todo o time da TV Capital, gostaria imensamente de agradecer aqui o pai do Lucão e o esposo da Yasmin, de estar presente aqui nessa entrevista. Foi muito bacana o bate-papo com você, foi esclarecedor. Eu tenho certeza que o telespectador vai ficar muito ligado nessa entrevista e vai gostar bastante do que ele vai escutar. Seu destaque final, Ibrahim. Mais uma vez, temos a agradecer, né, a Capital, né, a TV Capital, por nos conceder essa oportunidade. Dizer que é um prazer estar com você, um grande amigo, né, poder falar um pouco daquilo que a gente pensa. Dizer que nós estamos ali na Câmara Municipal, trabalhando firmemente. Eu me afastei das minhas empresas, né? Hoje meus sócios gerenciam as empresas e eu estou me dedicando exclusivamente ao meu mandato, né? Eu fui eleito graças a mais de quase 1.700 pessoas que confiaram seu voto a mim e eu tenho que responder isso mostrando um trabalho, mostrando responsabilidade. Então, ou seja, eu me afastei das minhas empresas para viver o meu mandato e tenho feito isso dia a dia, né? Você falou aí do meu filho Luca, da minha esposa. A gente está na vida política, na vida pública, acaba afetando muito a família. Às vezes, muitas vezes você está afastado do seu filho, da sua esposa, mas assim, eu tenho procurado dentro do meu tempo que eu estou com eles, ter momentos, né, de qualidade junto com meu filho, com a minha esposa. Tive a oportunidade de participar esse fim de semana do Legendários, né, subi o monte aí para renovar, como eu disse, assim, a minha fé cada dia ela é renovada, né? O Legendários é um movimento que tem feito um trabalho muito forte para despertar o papel do homem na sociedade, do homem cristão, do homem crente a Cristo, a Jesus Cristo, a Deus. Qual é o papel dele na sociedade, né? E fico feliz porque tive uma experiência muito grande, né? Voltei Legal. Como legendário, né? E eu acredito que foi um movimento que talvez vai mudar ainda mais a minha mentalidade, o meu jeito de ver as coisas, né? E trabalhar em prol da nossa sociedade, né? Eu acho que talvez trabalhar em prol da sociedade nossa não é só o dever do político. Todo homem, toda mulher, todo cidadão tem o dever de contribuir com o coletivo. Se nós não fizermos a nossa parte, se cada um não buscar fazer o melhor dele enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, honrar a Cristo, fazer aquilo que ele realmente precisa fazer dentro do conceito, nós nunca vamos ter uma boa comunidade, um bom cenário local, uma boa cidade. Então, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Eu estou fazendo isso como cidadão e também vou fazer enquanto político. A população pode contar com a gente como vereador. Meu gabinete está aberto, né? São muitas mensagens, a gente procura responder a todos e tem feito assim, levado de fato aquilo que a população nos traz adiante para ter as melhorias daquilo que a gente precisa. Então lá na Câmara estamos à disposição, né? Muito contente e com muita motivação, que eu acho que isso é importante. Se o político não estiver motivado a fazer aquilo que ele precisa fazer, são muitos enfrentamentos. Todo dia você lida com uma carga de pressão muito grande, você lida com muitas notícias ruins, você lida com uma pressão, né, de questão de saúde, com questão de... Então você lida com a vida do cidadão, com a vida das pessoas. Então eu estou muito motivado. E se eu falo assim, eu estou talvez até mais motivado do que no meu primeiro mandato, né? Estou muito feliz, tenho apoio da minha família, que isso é muito importante. Mandar um beijo para o meu filho, para minha esposa, né? E dizer que quero continuar trabalhando para primeiro dar orgulho
para os meus pais, para a minha família, né, de continuar esse legado que eles começaram lá atrás, de trabalhar, manter uma cidade boa e cumprir o meu papel enquanto filho, enquanto cidadão, enquanto morador de Rondonópolis, né, e fico muito feliz com essa oportunidade. Para você que nos acompanhou, lembrando que nós vamos estar aqui às 20 horas. TV Capital 9.1.